Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review de lançamento da Kazé, né? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Kazé que me enviou o ZNA antes mesmo do lançamento. Inclusive eu fiquei até um pouco às cegas quanto à configuração, não sabia quantos drivers tinha, quanto custaria, mas foi bem interessante fazer uma review às cegas assim. Já estou ouvindo ele tem mais ou menos uma semana, 10 dias, ele já foi lançado, já tem seu preço oficial, cerca de R$110, e sua configuração, um driver dinâmico, o mesmo do Kazé ESX que eu já fiz a avaliação. E assim gente, o tom dessa review não vai ser muito positivo, então se você não gosta de reviews um pouco negativas ou algo assim, não vai ser uma review para você, mas de qualquer forma a gente vai bater um papo sobre o ZNA. Eu vou deixar links aí na descrição para quem quiser conferir de qualquer forma, tá? E vamos começar com a construção. Bom, a construção do ZNA é bem simples, vem na mesma caixinha de sempre da Kazé. Segue a mesma filosofia do ESX, mesmo cabo, mesma shell basicamente, só que com um design um pouquinho diferente. Me lembra inclusive o Kazé Zax nas shells, achei bem interessante. E como eu disse, ele conta agora com uma armadura balanceada a mais. Os nozzles continuam as mesmas, de plástico, ponteiras mudaram também, inclusive isso é legal salientar que as ponteiras são de melhor qualidade e fazem mais sentido com o som do fone, menos em V com esses bocais abertos e tudo mais. E são ponteiras que eu já vi em fones da QKZ e da TRN. Então teve um upgrade em ponteiras, o cabo é o mesmo de sempre, o conforto é muito alto, os fones da KZ sempre são confortáveis, esse design deles é bem assertivo. E bora conversar sobre o som. Bom, e como é o som do ZNA? Vamos começar com o som. Comparado ao SX, ele é um fone que nos graves me agradou mais, ele tem menos graves, tem mais controle, tem ainda bastante punch, impacto, graves de ótima qualidade, a Kazé sabe fazer grave. E na minha opinião ele ainda se passa um pouco, mas não deixa de ser uma opção energética para quem procura, já que o Tangzu One, o Moondrop Shoe, o Soundnote Zero são fones com bem menos graves. Para quem procura uma opção gravuda, o ZNA chegou com graves de excelência e não é tão pesado quanto o SX. Lembra também o CRA, né? Só que o CRA eu acho que tem um pouco mais de requinte ainda nos graves. E os problemas estão nos médios e agudos. E eu espero que a Kazé veja essa minha review, não sei se eles vão ver também, enviaram um fone para avaliação. E não levem tanto pro pessoal, né? Porque é a primeira review que eu faço de um fone da Kazé enviado para mim e vai ser uma review extremamente negativa. E eu não me importo de fazer esse tipo de review porque quando eu faço, eu imagino que a marca pode ter duas posturas. Ou ela vai tentar melhorar e vai se importar com o nosso feedback da comunidade, das reviews, seja meu feedback errado ou correto, mas é a minha impressão. Ou ela vai simplesmente não me enviar mais nada porque sabe que eu posso queimar o fone ou algo assim. E se a empresa tem essa filosofia, é melhor que não envie fones realmente. Então vamos ao que interessa, médios e agudos. Cara, parece que eu voltei 4 anos no passado. Parece que eu tô ouvindo uns ST, um Kazé ZNA, um ES3, os fones mais antigos da Kazé, que eram muito bons na época, né? Mas na época já tinham seus problemas de pico que eram relatados. Inclusive eu tô com os S6 aqui da Kazé aberto, tava ouvindo. E cara, tem um pico forte nos agudos? Tem, mas ainda assim é um bom fone. É um bom fone, não é ótimo, hoje em dia ele perde feio para os S10 Pro, para os SX, mas não é um fone que você fala, nossa, joga no lixo. E assim, o ZNA é muito pior que uns S6 para os meus ouvidos, bobear é pior que uns ST. Cara, o que mais pegou para mim foi a agressividade nos médios. Médios muito artificiais, com timbre muito metálico. Algumas pessoas reclamam de timbre de armadura balanceada em alguns fones que usam armaduras balanceadas. E bicho, assim, tem fones com armaduras balanceadas com timbre muito natural, sabe? Mas a Kazé às vezes implementa umas armaduras que, bicho... o teste definitivo pra mim foi ouvindo metal, eu tava ouvindo The Storm Still Rages On, da Orphan Land. E essa faixa pra mim, ela é um benchmark de médio agudos, de agressividade. Porque assim, a guitarra distorcida dessa faixa é muito distorcida, é muito agressiva e se o fone for agressivo nessa região, não tiver um controle nessa região, vai ficar horrível. Inclusive essa faixa num grado toca bem, sabe? Num NF áudio toca bem, então não é questão só do fone ser agressivo, mas sim de ter o timbre errado. E cara, o ZNA é um fone muito metálico, muito agressivo, muito sibilante, com muito brilho. E ele tem uns vales também, então ele não soa detalhado igual os S6,
que tem muito brilho, mas é muito detalhado, ou uns S10 Pro, que é muito energético, mas é muito detalhado. Ele é bem mais agressivo que os S10 Pro, bem menos detalhado, e os S10 Pro em promoções custa R$10 a mais. Então assim, cara, é bem complicado de avaliar o fone, porque em tecnicalidades ele não é bom. O Tangzu Honor atropela ele, o 7Hz Zero atropela ele, o Moondrop Shu atropela ele. Ele tem uma curva de resposta de frequência muito estranha. Assim, óbvio, você pode ouvir e adorar, mas foge muito do natural, foge bastante, cara. Um fone muito agressivo, muito metálico. E não tem como eu recomendar, cara. Se tivesse ainda, os graves, não sei o que, cara, compra um CCA CRA, vai ser melhor, um CCA CRA Plus. Você compra 2 CCA CRA com a grana desse cara aqui. Então, infelizmente, né, o ZNA pra mim foi um flop. O SX ainda tem a opção de, é um caminhão de graves, é a proposta do fone, então, cara, ele cumpre bem, tem bons graves para a quantidade que ele tem, é um paredão, mas é show de bola, velho. Para quem quer ouvir música eletrônica ou algo assim, eu não me importo do fone fugir da neutralidade, senão eu comprava um Etimotic, um Sennheiser HD600 e só usava eles, e são 2 fones que eu não gosto. O problema é quando o fone tem uma proposta e ainda assim ele não faz sentido dentro dessa proposta, e o ZNA não faz sentido nenhum para mim.